Mas pode ser que tenha demorado, pode ter ficado difícil para ti, não sei. Por exemplo, a primeira coisa que eu faria aqui é reorganizar essas linhas. Eu já pegaria a linha 3 e trocaria pela linha 1, percebe? Então eu vou reescrever basicamente a mesma matriz, só que agora com as linhas 1 e 3 invertidas. Porque assim eu já tenho o 1 no primeiro termo, tá a ver? Isso. Agora que eu já tenho 1 peraí, eu acho que eu copiei errado. Essa aqui é para ser 0, 0 e menos 0, 0 e 1, desculpa. Era para trocar as linhas, acabei copiando. Muito bem. Então, olha só que interessante, né? Além de nós termos o 1 já no primeiro termo, nós temos o 0 já aqui, né? Que era o que a gente precisava pela lógica. Então, agora a gente tem que zerar esse 4 para ficar no mesmo padrão. Para zerar o 4, a gente pode fazer essa operação também, que é a linha 2, agora ela vai ser a linha 2 menos 4 vezes a linha 1, percebe? Ou seja, cada termo da linha 1 eu vou subtrair agora multiplicado por 4 nos termos respectivos da linha 2. Tá a entender isso? Peraí. Caramba, cadê a nossa conversa? Tá aqui. Parece que tu saíste do WhatsApp de novo, né? Tipo, eu não tô a te ouvir. Acho que deu algum. Do WhatsApp não, do celular, do telemóvel. É importante que tu estejas na ligação para eu entender o que tu estás com dúvida, né? Coisas assim. Ah, ficou sem bateria. É sempre importante preparar. Meu problema é que a minha explicação não é assim, só eu falando, né? Se fosse só para eu falar, tu assistes um vídeo no YouTube e tá tudo certo. Sempre que a gente faz uma explicação online, é importante cuidar, né? Verificar as coisas antes. Eu até mando na mensagem, né? É importante verificar se está tudo funcionando, o áudio, antes, né? Para acabar não tendo esses problemas. Mas o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou resolver essa conta aqui, supondo que tu estás a entender tudo, e depois eu vou, então, lhe pedir para fazer uma bem parecida. Daí eu consigo medir se está tudo certo, né? Muito importante que o aluno participe durante a explicação. Então tá bom, eu vou continuando aqui. Eu não vou conseguir ver mensagem no WhatsApp e coisas do gênero, tá? Porque, né, ou eu foco aqui, ou fica um pouco difícil. Mas vamos lá. Então eu vou fazer essa subtração. Agora, o que vai acontecer, né? A primeira linha e a terceira eu posso repetir, porque a única que eu estou a alterar é a linha 2, no caso. Então, a linha 2 é a linha 2 menos 4 vezes a linha 1. Então, eu já escolhi 4 para justamente zerar o primeiro termo. Então, nem penso muito, deu 0 primeiro. Agora vai ficar 1 menos 4 vezes 2, né? E é menos 7. Agora é 0 menos 4 vezes menos 1. E isso dá 4 positivo. Então, continhas de matemática básica, né? O problema é que tem muita conta, né? Isso é meio chato. Mas a gente resolve, não tem problema. Agora, note que eu tenho esse menos 7 aqui, não é mesmo? A menos que eu tenha perdido alguma coisa, apareceu menos 7 e é isso. E o menos 7, ele é um número um pouco chato de trabalhar, né? Porque eu vou. A única forma de eu transformá-lo no número 1, que é o que eu preciso, né? Já que a primeira linha aqui deu 1, a próxima tem que ter 1 no termo da coluna seguinte. A única forma aqui é a dividir por 7. Daí tu pode pensar assim, professor, mas eu já vi outros explicadores fazendo o seguinte, pegando uma linha, subtraindo e assim transformando, né, no que a gente precisa aqui. Por exemplo, se eu somasse 4 vezes 2, né, que é 8, isso aqui viraria 1. Então, por que eu não posso utilizar a linha de cima para alterar o menos 7? Eu não posso utilizar a linha de cima, porque ao passo que eu transformo isso em 1, eu vou deixar de ter 0 no primeiro termo. E o meu objetivo é agora não mexer mais nesses primeiros termos. Essa coluna já está perfeita.
A única coisa que eu de fato preciso arrumar agora é o menos 7 para deixar escalonada, né? Então, infelizmente, o jeito é dividindo todo mundo por menos 7 na segunda linha. Por que infelizmente? Porque, beleza, esse cara vai virar um, mas esse vai virar uma fração, não é mesmo? Vai virar a fração menos 4 sétimos. E menos 4 sétimos é um pouco chato, não é? Mas tudo bem, o professor só pediu para que tu escalonasse, né? Note que nós temos aqui o padrão de escalonamento, e é o que nós estávamos a querer, né? Muito bem. Então, essa foi um probleminha bem tranquilinho, bem tranquilinho. Vamos ver se nós temos outro probleminha tranquilinho. Veja, tem uns probleminhas aqui que eles estão razoavelmente tranquilos, né? Tipo, essas aqui já estão quase prontas. Então, eu acho que seria interessante eu fazer uma dessas também. Porque apesar delas estarem quase prontas, elas são tanto quanto confusas, não é mesmo? Então, eu vou fazer a F. Depois eu vou te pedir para fazer uma para mim. Daí tu me mandas a foto. Eu suponho que agora tu já tenha colocado teu celular para carregar, né? Porque é importante que tu mensagens no Meet. Agora, por sorte, eu abri o Google, né? Ah, o WhatsApp. Não seria possível trocar a primeira e a terceira linha e depois dividir. Hã? Primeira e a terceira? E depois dividir por um meio e por último subtrair a segunda pela primeira? Então, sempre existem essas possibilidades e eu acho que o sistema ficaria até mais simples de resolver baseado nisso que tu falasses agora no Google Meet. Porém, e agora vem o ponto, a única coisa que o exercício pedia era o escalonamento, ou seja, deixar uns na escada. E eu deixei um na escada. O que tu estás a falar alteraria e simplificaria termos como esse, como esse, como esse. Daria sim. Mas, a partir do momento que te pedem escalonamento, isso é desnecessário, ok? Mas sim, seria possível fazer o que tu falasse. E eu, particularmente, até faria isso se eu tivesse a resolver um sistema para facilitar a minha vida na hora da resolução do sistema. Agora, vamos ler isso que tu estás a ter que fazer aqui na F, né? Vamos ver. Veja, a primeira linha, ou melhor, a primeira coisa que a gente percebe é que nós temos zeros pra caramba aqui nas primeiras colunas. Então, o que que a gente tem que fazer? Ignorar. Já está pronto. Já não tem o que mexer nas duas primeiras colunas. Elas vão ficar assim e acabou. Agora, o que que a gente tem que resolver? Temos que deixar em formato de escada aqui. Ou seja, esses termos têm que virar um. O primeiro já é um, o segundo é menos um, ele vai ter que virar um. Mas, uma vez que esses termos vão ser os pivôs, a gente chama de pivô, esses aqui tem que ser zero. Então, agora vem a nossa estratégia maravilhosa para deixar ele zero rapidinho, que é fazer tudo de uma vez. Porque a partir do momento que tu tens o um aqui, a partir do momento que tu tens um aqui, fica fácil zerar os próximos, né? Eu posso dizer que a linha 2 vai ser a linha 2 mais a linha um, a linha 3 vai ser a linha 3 menos a linha um, porque assim o zero é a linha 2, o zero é a linha 3 e agora eu vou zerar a linha 4 dizendo que ela vai ser ela mesma menos 4, menos duas vezes a linha um. Né? Então, tudo isso que eu fiz aqui foi para zerar, para zerar. Mas aqui, né, tu já deves estar a perceber um problema, né? Não é só esses números que eu vou zerar esses também pela mesma lógica, né? Afinal de contas, eu estou a falar das colunas iguais, né? Então, tudo que acontecer nessa vai acontecer nessa também. Portanto, olha só o que vai aparecer. Deixa eu
fazer rapidinho aqui para não ficar tomando seu tempo. Todo mundo vai virar zero. Pronto. Bem, isso já está escalonado? Sim. É estranho, né? Porque a gente não consegue fazer a escada, vamos dizer assim, clássica, padrão, né, que eu fiz aqui. Não dá, é impossível. Mas a gente fez o que deu para fazer. Vamos dizer assim, fizemos um degrau, ok? É o máximo que dá num problema como esse e a gente tem que estar aberto a essa possibilidade na hora do teste, né? Não precisa se desesperar. É o tipo de situação que acontece. Esse sistema aqui seria um dos exemplos de sistema possível e indeterminado, ok? Muito bem. Então eu não vou te pedir um sistema bobo desse, porque ele só assusta, mas ele é mais fácil de resolver, eu resolvi muito mais rápido que o outro. Eu vou te pedir para que tu, uh, primeiro, né, eu preciso que tu me digas se vai ser possível tu me enviares uma foto da sua resolução de uma conta que eu vou te pedir. Caso seja possível, eu quero que tu resolvas a B mesmo. Eu sei que para bater a foto e me mandar no WhatsApp, tu precisa que o celular esteja razoavelmente carregado, né? Mas tu estás a me responder lá no WhatsApp, né? Talvez dê, não sei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou bater uma imagem aqui, te enviar no WhatsApp, e, né, com o que eu fiz, principalmente lá na conta verde, tu tens teoria suficiente para conseguir resolver esse problema para mim. Mas veja, eu não quero uma coisa desorganizada, eu preciso de uma organização igual a que eu fiz, uma embaixo da outra. Porque se você fizer a coisa desorganizada, tem dois problemas. Primeiro, você vai se perder. Você vai se perder. Segundo, o professor, na hora da correção, vai se perder. E daí já era. Já consegui voltar a entrar. Parece que voltou. Que bom. Ok, só uma pergunta. Diga. Os pivôs precisam todos ser um? Foi só isso que eu não entendi. Ou se eles podem ser qualquer número, independentemente se estiverem em forma de Eu não escala. estou a escutar muito bem, tá? Parece que tu estás a falar assim com eco. Ah, ok, então peraí. Você vai falar muito baixo e tal. Se puderes falar mais perto. A microfonia. Agora já está melhor? Ah, tá muito mal. Mas falar isso um pouco mais alto, eu acho que dá para escutar. O meu áudio já tá no máximo já. Ok, ok. Eu só tinha perguntado é se os pivôs precisam sempre todos de ser um. Foi só isso que eu não entendi, ou se basta apenas estar em forma de escala. Ah, sim, o que a gente chama de pivô é sempre um, né? Ok. Mas vamos pensar nesse caso que eu acabei de fazer aqui. Digamos que a gente tivesse não o número um aqui, mas o número tivesse outro número, né? Se fosse outro número, claro, não daria zero aqui, né? Mas digamos que fosse um número que desse zero de alguma forma.
Daí você teria o 2 aqui, o 3, qualquer número possível, certo? A questão é que o primeiro número da linha se chama pivô. Primeiro, ok? Esse tem que ser 1, obrigatoriamente. Os próximos não precisam ser 1. Veja aqui. Asterisco indica que pode ser qualquer número, né? Sim. Então, beleza. Pivô, sim. Pivô, que é o primeiro número da linha, ele tem que ser o número 1. Agora, os próximos não necessariamente. Então, cuidado, tá? Então aqui eu posso, por exemplo, começar por subtrair a primeira linha pela terceira, não? Você pode sim. Com certeza. Mas vamos lá. Vamos fazer da seguinte forma, que nem eu faço com os meus outros alunos nas explicações. Tenta-se fazer o máximo possível sem me perguntar dicas e coisas do gênero que, obviamente, né, teu professor não vai poder fazer também no teste. Não tem problema nenhum se tu errares, assim até consigo verificar melhor onde é que tu tem esse problema para interpretar, né? Ok? Então, tu Ok. estás no caminho certo. Fazer isso que tu falasse é uma das possibilidades, ok? Ok.
Eu preciso ir rapidinho à casa de banho, tá bom? Na volta, tu podes me falar como é que estão as coisas. Já volto, rapidinho. Ok, ok. Ah, parece que tu fizesse aqui. Muito bem. Vamos ver como é que está essa continha. Vamos ver. Vou colocar aqui na minha tela. Será que está tudo certo? Conseguisse pegar duas linhas dando zero em todos os termos. Ótimo. É o jeito aqui. E tu podes tranquilamente dizer que isso está escalonado. Porque eu acabei nem conseguindo ir à casa de banho. Porque, sim, tu tens aqui o formato de escada, apesar de não ter sido o termo da coluna seguinte, não tem problema nenhum. Contanto que na próxima linha, o primeiro termo seja o 1, ok? Tá tudo certo, parabéns, conseguiu escalonar, essa é a lógica. Agora, bem, acho que de Só uma escalonamento, coisa, diga. existe mais de uma forma para isto estar certo ou é sempre só uma solução? Ah, sempre uma. Agora, o jeito que tu faz ela, daí não, né? Daí existem várias formas, né, de fazer, Ok. ok? Então tá bom. Parabéns, conseguiu. Se conseguires fazer isso na prova, tá tudo certo. E aí, tens outra questão que queiras ver? Mais assim com pressa? Faço o que faço assim? Não, eu estou a te perguntar se tu tens mais alguma questão que tu tens interesse que eu te explique. Ah, ok. Por agora acho que não. Não? Bem, então tu queres que a gente continue a ver as escalonamentos, certo? Tem alguma aqui que tu achas que é mais interessante, que tu achas difícil, que tu queiras que eu explique como é? Hum. Quer dizer, acho que isso vai tudo dar ao mesmo, não? É, perceba que a que nós fizemos é muito diferente da F, né? Então, sim, a estratégia é a mesma, mas às vezes ela é meio confusa, certo? Por exemplo, escalonar uma coluna. É estranho, no mínimo estranho. Só uma coisa, na H e na I é só para meter o pivô, no caso ali o 3, em 1, não é? Sim, a única coisa que tu precisa é dividir a primeira linha, que é um termo só, né, por três. Sim, ok. Legal. E pela mesma lógica, aqui também é dividir por três, só que isso vai fazer as outras serem divididas. O último termo também, dividir por cinco, né? Última questão aqui.
Bem, acho que de escalonamento tu estás bem. Matemática básica tu dominas bem, fez organizado, entendes a lógica do escalonamento, é isso, não tem muito o que falar. Ok? Ok. Sim. Bem, então a lista é bem longa, né? Nossa, agora que eu vi. 100 questões. Bem, eu posso te explicar qualquer coisa dessa linha, dessa lista, eu domino bem o conteúdo todo. Mas tu tens algum conteúdo que queiras ver ou queres continuar aqui na 16, 17? Assim, podemos avançar um bocadinho para uma coisa que seja assim, se calhar um pouco mais diferente. Só que eu estou a tentar fazer isso por ordem porque isso está tudo assim na ordem da matéria da Claro, faculdade. por mim, tanto faz, a gente vê o que tu queres. Por exemplo, a 16, transformações elementares de linhas obtêm a forma de escada reduzida das matrizes do exercício anterior. Escada reduzida. O que quer dizer com escada reduzida? Às vezes a gente troca alguns termos, né, do português do Brasil para de Portugal, mas eu não lembro de ter visto esse termo escada reduzida. Se eu me lembro bem, acho que era transformar os termos todos em 0 e em 1. Então Da forma de deixar como escala. se fosse só uma diagonal identidade, né? Ou Sim, sim, seja, acho que é todos isso. os. Bem, eu acredito que tu saibas manipular as linhas para fazer isso, né? Por exemplo, aqui nós teríamos que zerar esse termo, né? Quanto mais zeros, Sim, melhor, para não ficar atrapalhando os cálculos. Então, por exemplo, a gente pode zerar esse termo fazendo a primeira linha ser a primeira linha menos duas vezes a segunda. sim. Porque note que isso não vai mudar nada aqui que já está pronto. Agora, uma vez que você zera aqui, você vai precisar zerar esses outros termos. E claro, esses outros termos, os termos aqui dessa coluna, podem ser zerados pelo 1 que já está preparado aqui. Né? Posso somar diretamente a linha aqui e aqui um múltiplo dela, certo? Muito fácil, né? Certo. Era isso mesmo. E reduzido é isso mesmo. Estava a ver aqui na internet. Obtenha a forma escada reduzida das seguintes matrizes. Então, tu sabes fazer, né? Sempre tomando cuidado, organizar as linhas antes, para não ter problema. Determine a característica. Tu sabes o que é característica? Assim por nome já não me lembro. Característica. Característica, eu acho que em português aqui do Brasil a gente chama mais de posto. Tem a ver com aquela justamente característica que eu te falei do sistema que a matriz ela te entrega, ou seja, se ele vai ser possível e determinado, se ele vai ser indeterminado. E, resumidamente, quem é que... E a gente chama, de fato, isso aqui no Brasil de posto, ok? Então, às vezes tu fores procurar na internet, vai estar posto lá o rank, né? Rank está mais para a versão em inglês da coisa. Resumidamente, a característica é o número de linhas não nulas depois de escalonado, ok? Ok. Então, por exemplo, aqui nesse que nós fizemos, a primeira que eu fiz, né? Qual que é o posto? Né? Meu Deus. Do nada começou a funcionar um YouTube aqui. Meu Deus, terror. Realmente, eu nem estava tocando. Nossa, que medo. Que a minha namorada acabou de entrar também aqui. Caramba, tô até assustado, até me arrepei. Ó, voltando. Esse daí, beleza, nós já observamos que não tem linhas não nulas aqui. E se tu parares para pensar também, não tem colunas não nulas, né? E qual é a conclusão disso? Tu tens um sistema possível e determinado. Se tu fores escrever um sistema XYZ aqui, tu consegues um valor específico para cada variável, ok? Agora, nesse sistema que tu resolveste, nós temos duas linhas não nulas, né? Então a gente teria que dizer que o posto é 2. Percebeu? Sim, sim. Então, se o posto é 2, a gente olha para a função, a gente tem 4 linhas, mas o posto é 2, ou seja, a gente não tem um sistema possível e determinado, né? A gente tem um sistema indeterminado. Ou melhor, possível e indeterminado. Que existe o completamente indeterminado lá, que é um sistema com erro.
Tipo, vai parecer que x igual a 1 e x igual a 2 ao mesmo tempo, que é um absurdo. Mas às vezes acontece. Então, característica é isso, número de linhas não nulas. Então tem que escalonar e verifica. Não tem muito segredo. Agora, eu falar para ti que é isso é fácil, né? O que é difícil, às vezes, é fazer a interpretação. A interpretação tem a ver com o sistema ser possível e determinado, possível e indeterminado, ou totalmente indeterminado. Muito bem. Inversível. A inversibilidade de matrizes, ela descreve muita coisa na matemática. Muita coisa. Se eu te dizer o que ela é por si só, não tem, né, uma resposta. Tipo, o que é um determinante? Não existe uma resposta para essa pergunta, o que é um determinante de uma matriz. Tem lá a conta, nós sabemos fazer a conta, mas qual é o significado matemático dele vai depender do tipo de problema que tu estás a resolver, ok? E uma das consequências, né, da inversibilidade tem a ver com o determinante também. Então, né, por isso que eu estou dizendo, tem coisas no estudo de matrizes que não têm um significado próprio, mas servem para resolver problemas, ok? Então a inversibilidade da matriz é um deles. Ele está a fazer algumas afirmações aqui, que a gente precisa mostrar, certo? Mostre que, se a matriz for inversível, se B pertence ao espaço das matrizes inversíveis, né, e é tal que A vezes B é a identidade das matrizes dessa ordem, o N é a ordem, tipo uma matriz de ordem 2, uma matriz de 2 linhas, 2 colunas, uma matriz de ordem 3, 3 linhas, 3 colunas. São matrizes quadradas, né? Sim. Então, e é só nessas matrizes quadradas que pode existir determinante, por exemplo. Bem, sempre vão ter, né? Mas pode ser ou não zero. Daí, ele ser ou não zero tem suas consequências. Ele está dizendo aqui, B, para que isso seja verdade, o B tem que ser o inverso de A. Muito bem, eu vou provar isso aí para ti, tá bom? A próxima, eu vou querer que tu pelo menos comece a tentativa de provar. Por quê? Porque quando a gente prova alguma coisa com o aluno, parece muito simples, muito lógico. Mas não é tão fácil assim quando a gente pega para começar, ok? Então eu vou provar a primeira aqui. Nós temos então que a B, né, é a matriz de identidade. Isso é um fato que ele nos passa. O que eu vou fazer agora? Eu vou dos dois lados multiplicar A na menos 1. Nossa, fazia tempo que eu não tomava um susto que nem eu tomei agora. Meu Deus. Porque eu tenho que fechar a porta aqui, senão o ar condicionado sai e o Brasil é literalmente um inferno na Terra. Isso inclui até mesmo o clima. Daí, né, eu não vi ela entrando, porque a porta estava fechada. Muito bem. Agora, note o que eu fiz. Eu simplesmente coloquei um parênteses do lado esquerdo para indicar uma manipulação matemática, né? Não muda nada eu ter o sistema do jeito que está escrito aqui, ou que está assim, ele se chama propriedade associativa, ok? Então, é uma propriedade da matemática que funciona para matrizes, está tudo certo. Acontece que isso é, por definição, a identidade. A identidade é a matriz com uns na diagonal principal e o resto tudo zero, tá bom? Então, né, desse modo, a gente tem isso aqui. Né, eu só estou copiando ali o lado direito, eu não fiz manipulação nenhuma. Agora, quando eu olho para isso, eu posso entender o seguinte, né? Que quando eu multiplico uma matriz pela identidade, é como multiplicar um número por um, não muda nada. E o mesmo do lado esquerdo, né? Eu multiplico a identidade por qualquer coisa, ela não muda nada nessa qualquer coisa. Portanto, eu provo que B é igual a A elevado a menos 1. Ok? Consegui provar com essas 3 linhas de conta, que parece muito óbvio a ponto de ser redundante, mas não é tão óbvio, né? Ok? Então agora é tua vez. Eu quero que, pela mesma lógica, tu tentes provar a 19. A 19B. Ok? Veja, eu preciso ir à casa de banho mesmo. Na volta, eu quero que tu me digas o que tu conseguisse fazer, me mandas uma foto. Não é das mais impossíveis de fazer, tá bom? Segue a mesma lógica que vai dar tudo certo. Só um instantinho.
Então, conseguiu fazer a manipulação e chegar no que ele pedia? Note que o teu microfone está desligado. Sim, sim. Só uma pergunta, pronto, eu estava a fazer, só depois eu fiquei presa porque eu fiquei uma dúvida se tipo o que é que diferencia ter AB ou BA, não vai dar o mesmo. Exatamente. Não diferencia nada. E isso, ao mesmo tempo, prova a propriedade associativa, né? Porque a ordem não influenciou, certo? Sim. Maravilha. Então não era para ser muito difícil, era para ser praticamente igual ao que eu fiz, só trocando a letrinha. Muito bem. Então significa que você conseguiu fazer, muito bem. Gostei muito da explicação, deu para ver que tu tens um nível de matemática básica muito boa, o que às vezes pode ter problema na confusão, né? Essa matéria é cheia das provas matemáticas e isso causa um pouco de dúvidas, né? Porque parece óbvio, mas não é tão óbvio. Então tá bom. Logo que eu tiver tudo aqui dos vídeos e transcrições da aula, eu já te envio, tá? E se Tá bem. precisares de mais